Bom, nesse vídeo a gente vai abordar então a equação de Bernoulli interpretada como uma equação de energia. No capítulo 6, a gente já deduziu a equação de Bernoulli e agora a gente vai encontrar a equação utilizando a nossa equação de energia que a gente trabalhou no capítulo 4. Então, essa daqui é a nossa equação da primeira lei da termodinâmica, e a gente vai aplicar essa lei para um tubo de corrente, tá? Então a gente vai ter aqui um tubo de corrente, tá? Onde a gente tem aqui várias linhas de corrente dentro aqui desse meu tubo. Bom, quais são as restrições, que a gente vai considerar? As restrições, elas vão ser as seguintes. O meu WS ele vai ser igual a zero, ou seja, a gente não vai ter trabalho de eixo, então W0, WS é igual a zero. A gente também não vai ter trabalho de cisalhamento, a gente não vai ter outros trabalhos, tá? O meu regime ele vai ser permanente, então esse termo aqui ele também vai para zero, e o meu escoamento e propriedades eles são uniformes nas seções, tá? Bom, a gente já viu também que a minha energia era igual à energia interna mais velocidade ao quadrado sobre 2 mais Gz, certo? Então eu vou ter aqui, que o Q ponto vai ser igual à minha integral aqui na superfície. Então eu sei que aqui em 1 na entrada, 2 saída, na entrada o meu VDA ele é negativo e na saída o VDA ele é positivo, tá? Bom, então esse termo aqui E mais PV vai ser igual a U1 mais P1 V1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, certo? Que vai multiplicar o ρVDA. O ρVDA para 1 ele é negativo, então vai ser menos ρ1 vezes velocidade 1 vezes a área 1, certo? Lembrando que ρVDA é vazão mássica, mais eu vou ter aqui o 2 mais P2V2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, que vai multiplicar ρ2 V2 área 2. Bom, como eu comentei, ρ1 V1 área 1 vai ter que ser igual a ρ2 área 2 V2, porque isso daqui é igual a vazão mássica, certo? Esse meu termo do Q ponto, que é a taxa de transferência de calor, a taxa de calor, é igual a um ΔQ, ΔT, o calor em relação ao tempo. Isso daqui eu posso falar que é um ΔQ, o meu calor em relação a um ΔM, vezes um ΔM em relação a T, certo? O que é o ΔM em relação a T? É a própria vazão mássica. Então, meu Q ponto eu posso reescrever como um ΔQ, calor em relação à massa, vezes a vazão mássica. Então, eu posso escrever minha equação da seguinte forma. Os termos que têm subíndice 2 são positivos, subíndice 1 é negativo. Então, vamos lá. A gente tem aqui o 2 mais P2V2, certo? Mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ2, menos, vou colocar aqui tudo dentro das chaves que vai multiplicar a vazão mássica. U1 mais P1 V1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, tudo isso aqui está multiplicando a vazão mássica. Esse Q ponto, quando eu passo por outro lado, ele fica negativo, certo? Então,
menos, né, ΔQ, ΔM, vezes vazão máxima. Isso tem que ser igual a zero. Bom, eu vou reorganizar aqui ainda na minha equação, porque eu sei, né, que o V é igual a 1 sobre ρ. Né? E se meu fluido ele é incompressível, ou escoamento incompressível, a gente tem o quê? Que o ρ1 é igual a ρ2, né? Ou V1 é igual a V2. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 menos P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, né? Como os dois termos aqui, ó, multiplica pela vazão máxima, eu posso cortar a vazão máxima, certo? O que sobrou aqui, ó? Aqui vai sobrar o termo em U, que eu não tinha considerado ainda. Então, a gente tem aqui, ó, mais o 1, na verdade, o 2, menos o 1, menos ΔQ, ΔM. Né? Isso tudo tem que ser igual a zero. Bom, eu posso falar então, né, que P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 vai ser igual a P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, certo? Vou passar esse termo também para o outro lado, menos o 2 menos o 1, vezes menos, né, ΔQ, ΔM. Bom, a gente pode observar que isso é bem próximo da equação de Bernoulli, né, que a equação de Bernoulli dizia para a gente que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ tem que ser igual a uma constante, né? Ou seja, esse valor no ponto 2 tem que ser igual ao valor no ponto 1, né? Esses valores de energia. Então, a gente precisa o quê? Tá? A minha última restrição é que esse termo aqui, ó, que o 2 menos o 1 menos ΔQ, ΔM tem que ser igual a zero, tá? E esse termo, ele é igual a zero. Quando? Quando o meu escoamento ele é incompressível e quando a gente não tem atrito. Então, para escoamento incompressível e sem atrito, esse termo aqui ele vai para zero, então a gente encontra a equação de Bernoulli. Né? Lembrando que a gente considerou, né, o regime permanente, a gente não tem aqueles trabalhos, né, de eixo, de cisalhamento, outros trabalhos, a gente considerou as propriedades uniformes nas seções e também constantes, né? E aqui agora, por último, né, que o escoamento ele é incompressível e sem atrito. Então, desta forma, a gente consegue deduzir a equação de Bernoulli através da nossa equação da primeira lei da termodinâmica.